Alô, comunidade das redes sociais. Eu escrevi 3 textos que estão na minha página no Facebook a respeito de Olavo de Carvalho. O meu endereço no Facebook é Eldon de Azevedo Rosa. Está lá. E eu escrevi sobre o método Olavo de Carvalho, parte 1, 2 e 3 está lá no meu endereço no Facebook. Mas eu gostaria de falar mais especificamente sobre o método Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele se apropria do método tradicional da filosofia clássica, que é o método dedutivo, em detrimento de parte da ciência moderna que se apropria do método indutivo. O método dedutivo parte de categorias gerais para o particular. O método indutivo parte de categorias particulares para o geral. O que faz a ciência? Ela vai, muitas das vezes, não estou dizendo que esse é o único método utilizado pela ciência, até porque ciência tem metodologias e não um método soberano específico, mas a partir de Francis Bacon começou-se a elaborar uma metodologia, ou seja, um método para a abordagem da realidade, que é o método indutivo da ciência moderna. Então, para eu dialogar com a ciência, com a modernidade, mesmo como filósofo, eu preciso dialogar com as metodologias científicas que são realizadas nos dias atuais. Senão, eu perco o diálogo correto com o meu tempo. Mas Aristóteles viveu em uma época onde o método utilizado para a abordagem da realidade partia do geral para o particular. O método era o método dedutivo. Então, esse método dedutivo que prevalecia na época de Aristóteles era um método que categorizava as coisas, o ser, a realidade, sempre de uma maneira generalista. Então, Aristóteles entendia que o ser pode ser, sim, conhecido, mas para que nós viéssemos a conhecer o ser, para Aristóteles, nós precisaríamos conhecer o ser na sua causa, ou nas suas causas. Então, para Aristóteles, o ser é substância, essência e acidente, matéria e forma, ato e potência. Substância, aquilo que faz com que o ser seja. Então, o homem, por exemplo, como ser, como uma das apresentações do ser. O que seria o homem? O que faria o homem ser homem? Segundo Aristóteles, a sua alma. O que o homem é como ser? Animal, racional e político, seria a essência do homem. Então, substância e essência. Substância, essência e acidente. O que seria o acidente no ser? O acidente é aquilo que o ser tem, mas não o define. Eu sou feio, eu sou bonito, eu sou gordo, eu sou magro, enfim. O que eu sou? Sou cabeludo, sou careca. Isso não define o ser, isso é um acidente. Então, substância, essência, acidente, matéria e forma. O ser tem matéria e forma. O ser está em ato e potência. Ou seja, em ato, o que eu sou como homem? Um adulto? Um bebê? Mas o que potencialmente eu posso ser como homem? Então, para Aristóteles, o ser é substância, essência, acidente, matéria e forma, ato e potência. E para conhecer o ser, segundo Aristóteles, precisamos conhecer as suas causas. Causa eficiente, causa material, causa formal, causa final.
Causa eficiente, quem fez? Qual foi o agente que formou o ser? Causa eficiente. Causa material, de que matéria o ser é feito. Causa formal, qual a sua forma. Causa final, qual o seu objetivo final. E qual seria o objetivo final do homem como ser? A eudaimonia, a felicidade. Então, Aristóteles parte de categorias gerais para definir o ser, no seu momento, os seres nas suas particularidades. O método era o método dedutivo. Deduz-se de categorias gerais e parte-se para conhecer o ser nas suas particularidades. Porém, na modernidade, sobretudo a partir de Francis Bacon, começa-se a elaborar o método indutivo da ciência moderna. O que o método indutivo faz? Ele parte de categorias particulares para definir categorias gerais. A ciência faz isso também. Não estou dizendo que o método indutivo é o único método para que a ciência seja feita. Mas se eu, na modernidade, na atualidade, não dialogar com a ciência também a partir de métodos indutivos que partem de categorias particulares, eu vou ficar falando bobagem, como, por exemplo, zumbi tinha escravos. Eu vou ficar falando bobagens como, por exemplo, comunismo e nazismo é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não levo em consideração aquilo que foi elaborado e ainda vou ficar falando a bobagem de que a Terra é plana e ainda vou ficar namorando com o geocentrismo, uma vez que a ciência, através de suas experiências, já me mostrou que nós vivemos em um sistema heliocêntrico e não há sequer uma crise de paradigmas ainda elaborada contra isso. Então, isso se dá através de pesquisas específicas, através de métodos indutivos da ciência. E eu percebo que esse senhor Olavo de Carvalho, ele tem uma excessiva preferência por Aristóteles e ele abusa do método dedutivo em uma época onde nós precisamos dialogar também com o método indutivo para não ficarmos falando coisas sem sentido algum. Então, nessa primeira parte, porque eu vou falar em uma segunda parte a respeito do método Olavo de Carvalho. Então, a princípio, eu gostaria de deixar claro essa preferência de Olavo de Carvalho por categorias dedutivas da filosofia clássica, onde ele cita Aristóteles demais e cita também Tomás de Aquino, e às vezes ele vai a Kant, tem um certo namoro com Kant, mas teoricamente, ou seja, mais objetivamente, eu gostaria de dizer isso. Esse método excessivamente dedutivo de Olavo de Carvalho denuncia o principal problema da sua filosofia, que é uma questão de método, que é uma questão de metodologia. Ele parte excessivamente de categorias gerais para categorias particulares, sem dialogar com parte da ciência moderna. Quando o método indutivo foi colocado por Francis Bacon, ele dizia que a natureza é mais complexa que a razão. Então o homem precisa de um material, de uma tecnologia para abordar a natureza, para que a razão fosse acomodada a uma metodologia, um método de abordagem da natureza. E parece que Olavo de Carvalho tem essa dificuldade, elabora muito o seu conceito filosófico a partir de valores míticos, dizendo que ele pediu a Deus para conhecer a verdade e Deus revelou a ele a verdade da filosofia a ser aplicada no Brasil. Então ele seria uma espécie de pastor filosófico
Que viagem na maionese estragada e com data de validade vencida. Porque na filosofia não existe, não tem pastor filosófico para nos conduzir aos pastos verdejantes da filosofia olaviana. Então eu acho que o problema de Olavo de Carvalho é um problema especificamente de método, de metodologia. É uma pessoa que escreve muito bem, é uma pessoa que fala muito bem, é uma pessoa que elabora e tem uma vasta cultura literária que, de repente, se eu for debater com ele, de repente eu até vou gaguejar. Mas essa não é a questão. A questão principal que eu coloco a respeito de Olavo de Carvalho é a questão do método, é a questão da metodologia, por ele ser excessivamente dedutivo em uma época onde nós precisamos também elaborar os nossos conceitos filosóficos, dialogando também com o método indutivo. E por que o método indutivo é importante? Senão, não há ciência. Como um cientista vai elaborar se uma planta tem especificidades medicinais ou não? Indo ao particular, para chegar a categorias mais ou menos gerais a respeito dessa planta. Então, o meu parecer, a princípio, é esse. Olavo de Carvalho é excessivamente dedutivo em uma época onde nós precisamos dialogar com as pesquisas, também com o método indutivo, não que ele seja o único. Depois eu vou falar da parte 2 e da parte 3 desse diálogo a respeito de Olavo de Carvalho. Ok, galera? Vocês são do coração.